Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou consultor da RoboInvest. Pessoal, é o seguinte, vamos lá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como funciona aí o método operacional Yakuza, tá? Então já faz um tempo, eu sei que eu estou devendo esse vídeo aí, o pessoal do grupo de operações avançadas já está esperando faz um tempinho, mas eu vou mostrar para vocês como é extremamente simples o método, não é complicado. Tem muita gente que acha que para um negócio funcionar tem que ser altamente complexo. Não precisa, tá? Tem algumas funções importantes do Yakuza que eu vou mostrar e eu acho, tenho quase certeza que tem gente no grupo de operações avançadas que já está utilizando o método Yakuza mesmo antes de eu falar, né? Depois que nós lançamos uma das funções que eu já mostrei no grupo em alguns vídeos, uma função bastante importante que foi lançada na última versão da Range Map, realmente o pessoal já deve estar utilizando aí esse método operacional sem saber que é o Yakuza, tá? Então vocês vão ver lá, é bem tranquilo, simples, mas muito eficiente, tá? Muito eficiente mesmo o método. Bom, pessoal, quem já me conhece já sabe que eu não vou passar aqui uma configuração, né? Qual é o Yakuza que eu estou operando? Não, eu vou explicar para vocês o método e cada um vai criar o seu Yakuza. Tá? Isso é muito melhor, pessoal, porque vocês sabem que uma configuração, se eu der para vocês aqui, olha, essa configuração aqui está indo bem agora, essa configuração daqui a 3 semanas pode não ser a melhor, ter necessários ajustes. Então é muito melhor você entender como funciona o método Yakuza. Você vai conseguir com extrema facilidade montar o seu, né? E quando o mercado der aquela mudança para mais fraco ou para mais forte, você vai saber com facilidade fazer o seu ajuste ali no Yakuza, tá? Então não tem problema algum, você vai ver que é muito melhor dessa forma. Vamos lá, eu vou usar como exemplo aqui o mini dólar, tá, pessoal? Então aqui é o gráfico de 1 minuto, mini dólar, média móvel de 25 períodos aqui. Lembrando, eu vou utilizar um padrão aqui, média móvel 25, eu vou passar alguns detalhes do Yakuza, mas tudo pode ser ajustado, tá? Tudo pode ser ajustado, tá? Então vamos lá. Seguinte, pessoal, o método Yakuza, ele vai utilizar ali vários aumentos de posição, tá? Rápidos, né? Rápidos, com poucos contratos, tá? E a grande sacada dele, pessoal, é a agressão, tá? A agressão nos aumentos, né? Então vamos lá que eu vou explicar um pouquinho melhor para você. Primeira coisa, importante isso aí, né? O Yakuza, ele utiliza vários aumentos de posição rápidos, né? Um pouco, por exemplo, no dólar, você pode colocar o Yakuza de 2 em 2 pontos, de 3 em 3 pontos aos aumentos seguidos, 3, 6, 9, 12 e vai, assim por diante, até, sei lá, 50, 60 pontos, né? Eu utilizo o Yakuza com saída pelo toque na média. Tá? Eu acho muito mais seguro. Agora, dá para montar parametrizações sem saída no toque na média. Vai funcionar também. Agora, você precisa entender sem saída pelo toque na média, vai ter que ser uma outra configuração, tem que suportar a movimentação, tem que jogar no backtest, a conta tem que fechar. E Yakuza, pessoal, veja, agressão não funciona no backtest, né? Então, eu quando estudei o meu Yakuza, eu coloquei sem agressão, tinha que estar num nível decente sem agressão para com agressão melhorar ainda o desempenho. Então não é porque o robô tem agressão em conta real que a gente não vai usar o backtest. Você vai usar o backtest do Yakuza, né, para gerar um bom padrão dos espaçamentos dos aumentos, dos contratos nos aumentos, do teu ponto de entrada e assim vai, do teu ganho, do ponto de stop, se sai na média ou não sai, você vai fazer um monte de coisa. A agressão, tanto na entrada quanto nos aumentos, ela vai deixar o teu trade mais seguro, tá? Vai deixar o teu trade mais seguro, mais dinâmico, né? Mas o robô tem que funcionar, tem que ser rentável sem a agressão. Mas a grande sacada do Yakuza vai ser a agressão e eu vou mostrar para vocês como, tá? Não é no método convencional, né? Então vamos lá. Bom, primeira coisa, eu sempre digo isso, né? Os aumentos de posição
você tem que pensar eles para te livrar de movimentos difíceis. Então veja, pessoal, eu tenho certeza que tem muita gente que vai querer colocar um Yakuza entrando muito cedo na operação porque ele tem muitos aumentos rápidos, vai pegar contrato, vai fazer dinheiro. Não faça isso, tá? Porque se você for rodar isso num backtest, você vai ver que não vai dar bom. Porque configurações que entram cedo fazem dinheiro um dia, 2, 3, 4, mas quando o mercado vai muito contra, mercado difícil, você vai se complicar feio. O aumento de posição tem que estar ali para te tirar de situações difíceis, que acontecem todos os dias. Mas você precisa, tanto no Maverick, quanto em qualquer outro robô, como no Yakuza, tentar ficar dentro o mais próximo possível do canal que o preço está fazendo, em relação aqui no caso a média 25. Tá? Então não caia na tentação de, por exemplo, o canal do preço em relação à média na última semana ali foi 12, 14 e 14, 16. Nesses níveis. Tá? Não caia na tentação de colocar um DX8, por exemplo, no Yakuza. Porque você vai ver que ele é uma máquina, galera. É uma máquina. Ele opera muito, tal, faz dinheiro. Só que se você rodar no backtest isso, você vai ver que em um momento que for muito contra, você vai se complicar, porque ele joga contrato. Ele pega contrato. Você tem vários aumentos de posição próximos, ele vai pegar contrato. Rápido. Então, se você entrar muito cedo, em momentos difíceis do mercado, vai ter problema. Mas o backtest vai te mostrar isso. Não sou eu. Backtest. Tá? Eu já estou te adiantando aí as cenas. Tá? Então, entenda. O Yakuza, ele vai... Primeira coisa, como eu uso, né? Você pode usar a saída pelo toque na média ou não. Eu uso com. Eu gosto com. Tá? Mais seguro. Você vai buscar o ponto de entrada no canal que o preço está fazendo em relação à média. O que é canal, pessoal? As distorções significativas onde o preço tem aquela exaustão. Eu mostro todo o complemento semanal, a gente mostra lá, né? A exaustão. Tentar buscar a exaustão. Então, para a gente o melhor vai ser o quê, pessoal? Sempre entrar e sair do trade sem aumentar a posição. É o ideal. É o ideal, é o risco controlado. Base estatística, gerente de risco. Se o preço foi contra um pouquinho ali, ele vai aumentar a posição rapidinho ali. Eu vou te mostrar como vai funcionar. Né? Mas busque o canal. Busque o canal. Tá? É melhor você fazer um financeiro mediano no Yakuza diariamente, constante, com risco controlado. Né? Do que fazer muito dinheiro num dia e devolver no outro. Muito dinheiro num dia e devolver no outro. O que vai acontecer se você entrar muito agressivo. Tá? Beleza. Agressão na entrada. Então eu vou falar os conceitos aqui, pessoal, e depois eu vou mostrar ali dentro do robô, porque o Yakuza é um robô que roda na range map, tá? Roda na range map. Tem uma funçãozinha da range map que é necessária para ela. Então eu vou te mostrar, vou te falar aqui os conceitos mais ou menos de cada função ali, e depois a gente vai pro robô. Agora, uma coisa, né, galera? Presta atenção. O Yakuza é um nível avançado, tá? É um nível avançado. Então, cuidado para brincar com o Yakuza se você está começando. Tá? Eu estou explicando aqui o método operacional. Responsabilidade sempre é de cada um. Vocês estão cansados de saber disso. Yakuza é o método operacional avançado. O Maverick é o método tranquilinho. Iniciante, básico, intermediário. O Yakuza é de médio para avançado. Tá? Então, fica atento. Bom, agressão na entrada do Yakuza, pessoal. Então a gente vai tentar buscar o canal do preço, que o preço está fazendo, por exemplo, aqui em relação à média 25, por exemplo, 12, 14, 14, 16, de acordo com a força do mercado, movimentação, últimos pregões, estatística. Né? Agora, como a gente já está buscando o canal, nós vamos entrar com agressão na entrada da operação baixa. A agressão na entrada da operação não vai querer restringir muito a entrada, uma vez que a gente já está buscando uma entrada já dentro de uma exaustão do preço. Se você for buscar a exaustão do preço e colocar uma agressão muito significativa, você vai restringir demais as entradas. E não é o objetivo, a gente tem que entrar.
o robô tem que entrar. Tá? Então você pode operar até o Yakuza sem agressão na entrada. Não dá para operar sem agressão na entrada e colocar agressão nos aumentos, por enquanto, no nosso sistema agora. Tá? Então o que você faz? Você pode colocar, se você não quiser agressão na entrada, colocar agressão e deixar zero. Ou muito baixa, lá, 5%. Daí ele praticamente não vai filtrar nada na entrada. Né? Vai acontecer a entrada direto. Tá? Eu gosto de colocar uma agressãozinha ali de boas, tá? De leve. Para que, se acontecer uma notícia muito louca, muito maluca, um negócio que dá aquele, sabe, sei lá, Banco Central batendo no dólar. Quem já viu, né? Que o negócio vai 40 pontos, seco e reto, não tem leilão. Pá! Cai lá. Se acontecer isso, o meu agressão, ele vai restringir. Que nível de agressão que eu uso, pessoal? Cara, é de cada um, tá? Mas eu uso ali entre 35, 40, 30 e 40%. Mais uma vez, não estou querendo restringir muito a entrada na agressão, porque eu já estou buscando um canal. Esse 30 a 40% ali de agressão que eu uso na entrada do Yakuza é mais para tentar fugir de uma movimentação muito brusca. Alguma notícia muito forte ali do mercado que dá aquele candle pancada, aquele candle elefante. Né? Então ele vai me restringir mais disso. E a movimentação normal, eu vou entrar praticamente todas que der o ponto. Então eu uso isso em mente. Você vai usar o que você quiser. Não quer botar agressão? Não bota. Quer restringir mais? Você vai ver que daí pode complicar um pouco o número de oportunidades. Tá? Beleza. Agora vamos lá. Os aumentos. Bom, os aumentos, tem que lembrar o seguinte, você vai sair pelo toque na média ou não, né? Porque se você vai sair pelo toque na média, você tem um range específico para você lidar. Tem um range específico. Então, no caso de uma média 25, qual que é a mediana de ranges na média 25 que a gente tem que lidar? Range, né? Sair da média e voltar para a média. Lembrando que você tem o range, é o ponto de saída daqui da média, ó, até a mínima e volta, até tocar na média. Então, o range nesse movimento aqui seria o que, pessoal? 35 pontos, tá? Então, você vai entrar aqui, por exemplo, com DX 14 ou 12, então você vai lidar com um range, então vamos botar aqui, ó. Você vai lidar com um range de 20 e pouco, ok? No teu robô, mas o range foi tanto. Então, qual que é os ranges máximos que vem fazendo na média 25 em dias normais? Vamos supor dias normais. Na casa de 50, 60, essas são as máximas dos ranges. Dia que acontece um negócio muito louco, aí vai acontecer o range lá de 80, 90, mas assim, são dias atípicos. Dias normais, 50, 60, você está lidando bem, né? E lembrando que você vai entrar ali já com a distorção ali de 12, 14, então você vai ter que lidar com um range o quê? 40 e pouco, 50 e pouco, no máximo, né? Então você vai colocar um stop aí no teu, se você quer ficar fora, né, da maioria dos movimentos, das estatísticas, tal, fora de 99% da movimentação. Então você vai botar ali um stop ali de quanto? 50, 60, 70 pontos. Aí você é o estudo, tá? Seu estudo. Não vou falar exatamente porque não tem exato. Aí é de acordo com a movimentação que o mercado está fazendo. Às vezes está com range menor, range maior, dinâmica do mercado, tá? Mas pensa nesses níveis, né? Dá para botar um 40 e pouco, 50 e pouco? Dá. Não é ruim. E o backtest vai te mostrar isso. Se você for colocar lá no backtest um stop de 40 lá e você vê que não segurou, aí você vai ajustando. Backtest é maravilhoso para isso, galera. Ok? Então você vai achar o seu ponto de stop. Tá? Mas vamos colocar como decente aqui algo em torno de 50, 60. Ok? Você vai ficar ali bem tranquilo. Bom, eu gosto de utilizar o stop do Yakuza em relação ao preço médio. E eu vou explicar por que daqui a pouco. Tá? Mas entendam isso, é importante no Yakuza isso. Tá? Bom, os aumentos de posição. Então vamos botar que a gente está entrando aqui, pessoal. Olha lá, sei lá, vamos botar que aqui é um DX 12, 14. Tá? Veja só, aqui é gráfico de um minuto, né? Então o preço veio aqui, fez o DX
E olha o que aconteceu aqui, ele deu uma velhinha para cima, quer dizer, a agressão aqui, eu estou usando 1 minuto de agressão, né? Tá? Então só para falar que eu estou falando de 30, 40, 1 minuto, galera. Negócio rápido, tá? Então, com certeza aqui ele bateu mais de 30, 40% de agressão, ele entrou. Né? Então o preço veio caindo, deu aquele respirinho no minuto, aquela velhinha subindo, oscilou 30, 40% de agressão e entrou. Se você botar uma agressão aqui de 50 e poucos por cento, 60%, ele só ia entrar onde, galera? Na volta. Na volta, nessa pancada aqui. Só aqui embaixo subindo ele ia entrar. Agora, na maioria dos movimentos você vai ficar de fora. Tá? Vai ficar de fora, porque isso aqui foi um movimento muito forte. Ok? A gente está querendo pegar o canal, né? Lembra, o canal. Ok. Então, como é que são os aumentos de posição do Yakuza? São aumentos de posições rápidas, com não muitos contratos, mas são com muitos aumentos. Então, veja só. Você pode usar de 1 em 1 no dólar? Pode. De 2 em 2? Pode. De 3 em 3? Pode. Você pode o que você quiser. Então, o que eu vou falar para você aqui é um método, pessoal. Tá? É um método. Você pode colocar uma de posição de 1 em 1? Pode. Agora, você tem que entender que isso vai ficar pesado, né? Então, por exemplo, você vai usar o stop lá de 50 pontos. Você vai colocar uma de posição de 1 em 1 ponto. Aumento de posição em relação à entrada, tá? Pode ser em relação ao preço médio? Pode, mas deixa um pouquinho mais complexo a paramização para o seu estudo. Tá? Mas eu gosto em relação à entrada dos aumentos e o stop em relação ao preço médio. É como eu uso, tá, galera? Você pode fazer um monte de coisa aí, dá para brincar 1 milhão de coisas aí. Tá ok? Então vamos supor que você vai colocar de 1 em 1 ponto em relação à entrada, que eu vou colocar aqui, tá? Então, ou seja, se você tem da tua entrada até o teu stop 50 pontos, por exemplo, você vai colocar 50 aumentos de posição quase. Sei lá, você quer colocar 45 e depois 5 pontos para o stop, ou 50 estopa lá no último aumento. Ok. São 50 aumentos de posição. No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até os 50. Desde a partir da sua entrada. Tá? É muito aumento? É muito aumento. Agora, você não vai colocar... Agora, quais contratos, pessoal? Você não vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até os 50, ou 1, 2, 4, 8, 16. Não vai, porque senão, meu amigo, você não vai ter nem limite na corretora para botar de tantos contratos. Você vai colocar o quê? Você vai ver o seu potencial financeiro, e não é só o potencial financeiro, no seu gerenciamento de exposição e aumentos de posição que sejam relevantes, puxar o teu preço médio e que faça sentido no resultado, né? Então você vai colocar aqui, pessoal, por exemplo, 50 mil de posição. Não estou falando que é isso, hein, galera? De 1 em 1 é ultra agressivo, tá? Eu não uso. Já até brinquei, mas não achei tão equilibrado, tá? Então veja, você pode colocar de 1 em 1, aí você vai colocar os contratos por aumento. Você pode colocar os primeiros 10, 1. Depois do 10 ao 20, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Depois do 20 ao 30, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Você pode botar um monte de coisa. Eu vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, até os 50. Você não vai ter contrato na corretora, não vai dar. Mas você pode botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 10. Depois 1, 2, 3, 4, 5. Pode fazer um monte de coisa aqui. A grande questão é você tá puxando o teu preço médio. Mas lembrar que você vai puxar o teu preço médio no começo, mas tem que puxar no fim também. Porque tem gente que coloca muito aumento no começo, mas aí os final aqui não é relevante, aí quando o preço descamba num momento, você não consegue puxar teu preço médio, e o backtest vai te mostrar isso. Tá? Backtest, sempre backtest pessimista, hein, pessoal? Sempre pessimista, tá? Então, entenda, pessoal, é muito importante. Você vai equilibrar os teus aumentos de posição. É de 2 em 2. Então, da entrada até os 50 são 25 aumentos, 24 aumentos. É 3 em 3. Aí você vai lá, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. E vai fazendo. Aí você vai ver o que é mais equilibrado. Se você vai espaçar, agora não pode espaçar tanto. No formato Yakuza. Tá? Então, eu acho que assim, de 1 a 3, equilibrado aí, dependendo você vai. Né? Agora, se botar de 5 em 5, aí já não é muito conceito Yakuza. Tá? Que daí já... E eu vou mostrar por quê, pessoal. Veja só. Então, vamos considerar o de 1 em 1 como exemplo aqui, tá? Então, vai ter lá 50 metros de posição.
Aqui no caso, o preço foi contra quantos pontos? 22. Então, ele vai passar por 22 aumentos de posição de 1 em 1. Vamos supor que os primeiros 10 estão de 10 vezes, 2, 2, 2, 2, 2, 10 vezes, 3, 3, 3, 10 vezes. Então, teria pegado aqui 10 aumentos de 1 contrato, mais 10 aumentos de 2 contratos, mais 2 aumentos de 3 contratos. 22 aumentos. 23 aumentos. Tá. Ok, agora lembra, né? Tem agressão nos aumentos. Essa grande sacada é acusa. Então você vai colocar lá, eu vou mostrar depois ali, né, no robô, você vai poder colocar as porcentagens de agressão que você quer em cada aumento de posição. Então, nos 50 aumentos de posição, você vai colocar em cada uma agressão diferente. E essa é a grande sacada e acusa. Tá? Vamos lá, pessoal. Os primeiros 10 aumentos de posição de um contrato. Tá começando o trade. Você vai colocar uma agressão um pouquinho mais significativa. Tá ok? Então, vamos supor que você vai colocar uma agressão ali de 52%, 53%. Sei lá. Vai colocar uma agressão um pouquinho mais significativa. Que não vai acontecer se o mercado estiver muito forte, caindo aqui nesse exemplo aqui. Tá? Do 10 ao 20, você vai colocar uma agressão já um pouquinho mais tranquila, um pouquinho mais baixa. Sei lá, vai botar lá um 47, 46, 48, você vai colocar um pouquinho mais baixo. Do 20 ao 30, um pouquinho mais baixo ainda, e vai fazendo isso progressivamente. Então, os primeiros aumentos de posição vão ter uma agressão mais significativa, mais alta, para realmente restringir a execução deles, né? Para apenas executar se o mercado, se os compradores, nesse caso aqui, estiverem voltando, estiverem entrando no jogo, enquanto estiverem batendo, você não quer executar esses primeiros aumentos, e você vai abaixando a agressão de acordo com o que o preço for andando. Por quê? Você já entrou num canal, né, pessoal? Buscando um canal. O preço continua batendo, batendo, batendo. Então chega um momento que você fala assim, porra, agora eu já quero executar. Agora já, quanto mais o preço vai contra e vai pegando o aumento 20, o aumento 22, o aumento 25, você fala, aqui eu já posso deixar a agressão mais tranquila, mais baixa, porque o preço já correu. Então aqui eu já quero executar, já quero começar a executar meus aumentos. Tá? Então veja, qual foi o ajuste, pessoal, que eu fiz? Que eu pedi para o nosso pessoal de desenvolvimento fazer, que era importante. Eu comecei a operar o Yakuza antes da última versão da Range Map. Antes, pessoal, o que acontecia? Se você colocava a agressão nos aumentos e, por exemplo, não dava a condição da agressão, por exemplo, o ponto dos aumentos de posição aconteceu aqui. No primeiro, segundo, terceiro, até o 23º aconteceu a condição do ponto, o ponto de aumento. Mas a agressão não. Tá? A agressão não. Quando acontecia a agressão no teu, por exemplo, aqui o 23º, aconteceu, o preço começou a voltar, os compradores começaram a voltar para o jogo, a agressão deu condição, por exemplo, a agressão aqui no 23º está 45% e o primeiro aqui está 55%. Tá? Então não deu a condição desses aumentos, não deu. Quando chegou aqui o preço começou a voltar, o 22º aumento, a condição era de 40 e poucos por cento, então aconteceu rápido, né? Quando ele começou a voltar que já deu condição, 45%. E daí aconteceu, ele executou o 22º aumento de posição. Antes, galera, ele executava só o 22º, porque deu a condição dos 45%, mas não executava os outros. Só ia executar os outros quando acontecesse a condição dos 55% aqui, dos 54%, 53%. Vocês estão me entendendo? E ainda tem como fazer isso no Yakuza. Se você quiser fazer isso, dá para configurar lá isso. Só executa os aumentos se acontecer a condição e a agressão. Cara, se você está achando isso muito complicado, não é tão complicado. Mas se você está começando, tudo bem, eu falei já que isso aqui é um negócio mais avançado, tá? Então não fica assustado, galera. Não é complicado, mas também não é básico. É um negócio intermediário para avançado, tá? Então eu tô falando um monte de coisa aqui. Se você está viajando, calma. Você vai entender mais para frente isso aqui, tá? Então veja, pessoal.
Antes, ele executava os aumentos quando acontecia a condição da entrada e da agressão, de cada aumento. O robô analisava cada aumento, aconteceu a condição do ponto e do agressão, ponto, agressão, ele ia executando os aumentos que tinham acontecido as duas condições. Senão, não. Mas eu entendi que no método Yakuza era muita vantagem quando desse a condição do aumento de posição aqui do 22º, eu queria que todos os outros aumentos de posição anteriores fossem executados nesse ponto. Porque é nesse ponto, né, que o preço começou a voltar em determinado momento, mas se eu tinha um aumento de posição aqui em cima, é muita vantagem eu executar esse aumento de posição aqui embaixo. Porra, é muita vantagem. Por quê, pessoal? No meu backtest, eu fiz sem agressão. Então, o meu robô é rentável mesmo executando os aumentos de posição nos pontos determinados sem agressão. Aí a vantagem e a obrigatoriedade do robô ser rentável sem agressão. Então, no caso, a agressão aqui vai melhorar a performance, gerenciar melhor meu risco, minha exposição, me deixar melhor posicionado no trade. Então, uma vez que eu comecei o meu trade, ele executou o meu 22º aumento aqui, eu acho que é vantagem executar todos os outros aumentos nesse ponto. Por quê? Porque o ponto de entrada está satisfeito de todos os anteriores. E a agressão, eu falo, esquece a agressão, executa. Entenderam, pessoal? Então, se aqui eu tinha 20 e poucos aumentos de posição que não foram executados, e ele vai executar o 22º, ele vai executar todo, se eu selecionar essa opção lá no robô, né? Ele vai executar todos os outros aumentos e uma porrada de contratos. Só que tudo vai ser executado nesse ponto aqui. Cara, então, se ele ia antes, sem agressão, jogar um contrato, mais um, depois mais dois, nesse caso aqui, ele vai executar o quê? São 10 contratos de 10 vezes de um contrato, e aqui 10 vezes de 2 contratos, ou seja, 30 contratos. Mais 3, que é do 21, 22, mais 6. Ou seja, pessoal, ele vai executar aqui nesse ponto, ele vai jogar 36 contratos de uma só vez. Pau! Ou seja, você estava com um contratinho lá da sua entrada e depois você executou mais 36. Para onde vem teu preço médio, galera? Você está me entendendo? Você puxa o teu preço médio de forma ridícula. Tá? Ridícula. E se você tivesse deixado sem agressão, teu preço médio estaria por aqui, sei lá, né? É um monte de contrato, mas estaria muito pior posicionado. Não estaria ruim, teria dado ganho? Teria. Tanto que no backtest ele teria dado ganho. Mas uma vez que você usou a dinâmica da agressão do mercado, e com agressão, você conseguiu executar todos os aumentos muito melhor posicionados. Trazer teu preço médio para muito melhor. E você vai sair da operação muito rápido ou pode tentar pegar um ganho muito grande. Tá ok? Então, é assim que funciona o Yakuza. Não é tão complicado, mas ele vai utilizar dessa ferramenta de execução dos aumentos de posição rapidamente num ponto quando ele entrar no trade. Quando ele começar a aumentar a posição, né? Ele entrou no trade aqui ele vai começar a aumentar a posição e ele vai executar os aumentos anteriores. Então, eu vou mostrar para vocês isso aí no robô, tá? Então, vamos lá. Eu estou aqui no MetaTrader 5. Desculpa, pessoal, aqui. Então, eu estou aqui no testador de estratégia, mas é a Range Map, tá? Então, vou mostrar para vocês mais ou menos como é que a gente configura um exemplo de Yakuza, tá? Lembrando, exemplo. Não é o meu Yakuza, não fiz nenhum estudo nesse exemplo, nada. Vamos só jogar aqui mais ou menos um padrão para vocês entenderem como é que ele faz. Então, beleza. Yakuza no mini dólar, começar com um contratinho de mini dólar, tá? Eu vou entrar com distância da média, então vamos pegar aqui, ó, distância da média, ok. Média 25, olha lá, um DX do canal, 12, 14, canal do momento do teu mercado, tá? Ok.
Vamos lá. Depois, saída pelo toque da média, eu opero com ele. Você decide aí no teu backtest o que fica melhor, tá? Saída pelo toque da média ativado. Ok, IFR não. Agressão, sim, selecionado. Eu utilizo gráfico de minuto na agressão. Você pode utilizar o que você quiser. Quer usar 2 minutos, 3 minutos, o que você quiser, tá? Vamos botar aqui um 30 a 40. Então, 30 a 40. Aí você vai escolher o que você quer lá. Tá? A agressão você vai analisando. E lembrando que a agressão não vai rodar no backtest, já para conta real, se eu for operar. Tá? Beleza. Força real não. Gradiente linear não. Aumento de posição. Ok. Olha lá. Aqui está um 3 em 3. Vamos colocar um 2 em 2. Então aqui você está nesse novo padrão, né? Que você já sabe da última atualização, né? Então mais 2, multiplicador e o tantas vezes. Então aqui está falando o quê? Que ele vai aumentar a posição de 2 em 2 pontos 30 vezes. Tá ok? Então vão ser 30 aumentos de posição de 2 em 2 pontos. Tá? No caso aqui, ele vai correr 60 pontos, então o stop tem que ser 61, pelo menos, para executar todos os aumentos. Tá? E aumenta em relação à primeira entrada. Eu gosto de usar a primeira entrada, mas você pode usar em relação ao preço médio? Pode, fica mais complicado um pouco tua configuração, mas pode. Tá? Como ele sai pelo toque na média, pessoal, eu não gosto de em relação ao preço médio, porque daí, quando sai pelo toque na média, é um trade mais rápido, né? Agora, se você for usar lá, sem sair pelo toque na média, você quer segurar o tranco mais, aí é interessante. Colocar em relação ao preço médio, deixar o trade dinâmico, usar agressão, pode usar parcial, dá pra fazer um monte de coisa, né? Beleza. A primeira entrada, aí, o tipo de ordem do aumento de posição vai ter que ser mercado. Não tem, galera, não tem que fazer. Por quê? Quando você vai usar agressão nos aumentos de posição, tem que ser ordem a mercado. Não tem jeito, tá? É limitação técnica, tá? Ativar a agressão nos aumentos? Sim. Agressão por aumento. Aí você vai colocar, por exemplo, aqui eu coloquei os primeiros aumentos, aqui, ó, os contratos, né? Olha lá que eu coloquei os contratos. Só exemplo, tá, galera? Não fiz nem backtest, acho que nem isso aqui nem é tão bom. Mas vamos lá. 5 aumentos de um contrato, 5 aumentos de 2 contratos, 5 aumentos de 3 contratos, 5 aumentos de 4 contratos, de 5 e de 6. 30 aumentos de posição. Tá? Vai jogar uma porção de contrato. Tá? Depois, e agressão dos aumentos. Aí você vai colocar a porcentagem que você quer. Os primeiros 5 aumentos, sei lá, 50% da agressão. Só quando por exemplo, naquele exemplo lá, tá caindo. Só quando o comprador virar 50% que eu quero que execute os primeiros aumentos. Tá? Agora, tem aumentos, pessoal, tem movimentos que nem vai pegar aumento, vai pegar só os primeiros aumentos. Ok, risco baixo, controlado. Entendeu? Depois, os próximos, do 5 ao 10, 49. Do 10 ao 15, 48. E isso por diante. Não estou falando que é isso aqui. Você pode usar 45, 44, 43, 42, 41 para executar mais rápido. Pode fazer o que quiser. Esse aqui é até bem seletivo. Tá? Então você pode fazer tem que fazer os estudos ali aí em conta real, né? Tem que, né? O pessoal do grupo já manja um pouquinho de agressão lá, já tem essa noção boa, né? E aqui, executar aumentos anteriores. Essa é a funçãozinha que tem que estar setada se você quer fazer o que eu falei lá. Executou o 20º, vai executar todos os outros anteriores. Clica aqui, tá? Ele vai executar todos os aumentos anteriores e agrupar. Beleza? Se você tirar isso aqui, ele vai executar só quando acontecer a condição dos dois, tá? Sem realização parcial, não uso realização parcial quando tem saída pelo toque na média, tá, galera? Porque eu acho que realização parcial, quando você tem saída pelo toque na média, ela te ferra. Porque toque na média, galera, é uma bomba relógio ali. Você tá com uma faca no pescoço. Toque na média, toque na média, toque na média. A média tá vindo, a média tá vindo, a média tá vindo. Você não pode ficar fazendo parcialzinha, galera. Isso vai prejudicar muito o resultado. E o backtest mostra isso, tá? Então fica atento com realização parcial quando tem configuração com saída pelo toque na média. Aumenta a favor, não. Critério de saída, ganho. O ganho da operação. Aí você pode brincar. Quer sair rápido ou quer pegar um ganho maior? 2, 4, 6, 8. Aí você tem toque na média, uma segurança. Então você pode até às vezes buscar um ganho maior. Tá? Mas backtest também vai te mostrar qual o ponto de equilíbrio, onde é o melhor ponto. Stop. Aí você vai escolher o que você quer, né, galera? Naquele caso ali, tá de 2 em 2. 62 pontos. Está aumentando posição lá 30 vezes, de 2 em 2, 60 pontos é o último aumento, 62 você stop. Aí você vai ver também no backtest. É melhor 72, é melhor 70, melhor mais aumento, menos aumento, mais contrato, menos contrato. Isso aí
vai brincar um monte aqui, tá? Dá para se divertir para burro, tá? Beleza, ganho parcial não, break-even não, trailing stop não, limite financeiro, é isso aí, tá? É isso aí, fechou. E horário que você quiser, né? Quer para abertura, mais risco, quer esperar a formação média do dia, aí você vai ver também no backtest o que é bom e o que não é. Faz lá o backtest, tira os eventos de alta volatilidade, né? Que é padrão, bota lá desde o início do ano até agora e vai brincar, tá? Aí você vai ver os horários. Mas é isso. O Yakuza, método Yakuza, é isso aí. Acho que deu para vocês entenderem, né, galera? É um método interessante, é inteligente, é dinâmico, funciona bem, mas tem que, né? Tem que entender, tem que testar, tem que estudar, backtest, rolar, bota no ambiente real com agressão e vai acompanhando, fazer o ajuste do agressão. O ajuste da agressão tem que ser em conta real, né? Nossa galera do grupo de operações avançadas já sabe como é que funciona, vai ter bastante informação já rolando ali de como funciona a agressão nesse estilo, né? Mas galera, é um método muito bom. Agora, tem que ficar esperto, né? Como você usa muitos aumentos, dependendo do número de contratos, pode ficar um investimento mais pesado, dependendo do como você vai configurar. Então, cuidado, testa, né? Não se expõe demais. Em dias de onde é esperado maior volatilidade, notícia e tal, fique esperto, não brinca, porque são muitos aumentos muito rápidos, né? Então não fica brincando, galera. Talvez não é um robô bom para você ficar brincando em paywall. Usa outro. O Yakuza é um robô que, um dia padrão, ele faz dinheiro. Agora, em dias que é esperado alta volatilidade, talvez não seja ideal, porque ele vai ter um investimento maior, um risco maior financeiro também, né? Então, fica esperto com isso aí, tá bom? Então é isso aí, galera. Acho que deu para entender mais ou menos o método. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, podem mandar pra gente. O pessoal do grupo de operações avançadas lá, eu vou estar também, eu, Daniel, o Eric ali, para tirar alguma dúvida da questão do funcionamento aí, tá? Mas acho que deu para entender o método, lembrando que é um nível mais avançado, né? Mas é um trade bem bacana. Dá para brincar com Yakuza no índice? Com certeza, mas tem que estudar, né? Tem que estudar aí bem o índice, que é um mais frenético ali, tá joia? Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. E-mail, suporte, WhatsApp, entre em contato conosco. Queremos lhe ajudar aí no que for preciso. Antes de encerrar o vídeo, é importante ressaltar que ele não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Operamos no mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer parametrização é de total responsabilidade de cada usuário. A RoboInvest é uma empresa de desenvolvimento de software e ferramentas estatísticas. Tá ok? Então é isso aí. Muito obrigado pela atenção. Até mais, pessoal.